Olá, boa noite. Olá, meus irmãos, boa noite. O Bruno, seja bem-vindo. Gabi, Ruama, Alci, já tá aí com a gente. Célia, Adriano, sejam bem-vindos a mais uma live das nossas terças-feiras. Adriana, Ivoneide, seja bem-vindo. Ramiro, mais uma live de terça-feira, né, sobre atualidades, sobre tudo que estamos vivendo. Antes de iniciar, já peço que você possa encaminhar esta live para os seus amigos, suas familiares, né, para entender um pouquinho sobre o tema de hoje que nós preparamos para vocês. É muito fácil compartilhar. Nesse aviãozinho, você já encaminha no inbox do Instagram de outros irmãos, de outras pessoas, familiares, e eles já conseguem acessar a nossa página online. Priscila também. Hoje temos muitas perguntas, viu? Então já vá preparando assim. Eu tô com umas 25 perguntas já aqui. E aí também, se você quiser mandar outras perguntas, é só ir colocando aí no comentário que a gente vai tentando responder, certo? Mas eu tenho muitas perguntas para hoje. Esse é um tema que em meio a tudo isso, né? Como a gente sempre traz um tema de atualidades, a gente vai tocar nessa dimensão mesmo, assim, né? Do que tem sido a parte humana, né? Como foi as primeiras, né? A parte espiritual. E hoje a gente vai tocar de uma maneira mais do emprego e renda, né? Que a gente vai falar de maneira jurídica aí sobre as mudanças também que estão acontecendo. Então contamos com a participação de vocês também, com todas as dúvidas, que são muitas, né? Na verdade, de todas as áreas a gente vai vivendo uma grande novidade, né? Nesse tempo. E a gente precisa desses esclarecimentos, esses temas de atualidades vão assim nos ajudando a viver neste tempo que nós estamos vivendo diante da pandemia, né? Diante dessa grande mudança, desse novo mundo que vai... Oi? Alô? Pronto, vou só colocar aqui para carregar. Então, desse novo mundo que a gente vai se deparando aí, que vai sendo construído, né? Com todas essas mudanças. Então, eu vou esperar só mais um pouquinho, o tempo que a gente já acolhe outras pessoas, né? A gente tá aí, peço que encaminhe para seus familiares, esse tema é super relevante também. Não diminui a situação de que nós estamos vivendo da maneira da nossa saúde, né? Do risco à nossa saúde, né? De todo esse cenário que a gente está vivendo de pandemia, mas também é algo que a gente precisa entender o que é que essa mudança vai impactar, né, no emprego e renda de muitas pessoas que já foram impactadas também devido a esse tempo de pandemia. Então, compartilhem, a gente precisa, hoje a gente tem muitas dúvidas, né, já recebemos várias dúvidas e temos muitas perguntas também do que é essa medida provisória durante esse tempo, né, o que é que fosse estabelecido aí para a gente viver nesse novo cenário também da empregabilidade, da renda, né, o que é que isso vai impactar de maneira muito direta a cada um de nós, certo? Alcivânia, seja bem-vinda. Edilce, Lucas, Amália, sejam bem-vindos, meus irmãos. Cíntia, sejam todos bem-vindos. Já vamos iniciar em 2 minutinhos, ao tempo que a gente consegue compartilhar a nossa página também para outros irmãos, para a gente já iniciar todos juntos, né? Desde a primeira pergunta até a finalização. Eu vou logo chamar o nosso convidado de hoje, tá? Só um instantinho. Só um instante. Olá, boa noite. Olá,
Daiane. Seja Mas está conseguindo me bem-vindo. ouvir, não? Sim, estou conseguindo sim. Deixa eu ajeitar aqui. Que aqui é o negócio de segurar aqui o celular. Não, a mesma coisa aqui. Ai, só um instante, peraí. Vai cortar aqui um pouquinho, mas... Estou pedindo aqui o pessoal para já mandar para os familiares, amigos, para ir compartilhando para a gente já iniciar, tá? Beleza. Só mais um instante, vou deixar assim também. No improviso tem que ser. Pronto, mas tá bom assim. E aí vamos iniciar entregando ao Espírito Santo, né, esse momento dessa live, que nós, por inspiração de Deus, todas as terças-feiras nós vamos trazendo temas atuais, né, para nos unirmos a todos também, com o propósito de trazer o Projeto Mundo Novo. Tá me ouvindo? Sim, estou. Pronto. Para trazer o Projeto Mundo Novo, né, a tudo que a gente está vivendo, né, em todas as áreas, trazendo sempre profissionais. Primeiro foi o Dr. Wagner, e depois a psicóloga, a Milena, e agora você na área jurídica. Então, essa preocupação que a gente vai tendo de trazer temas atuais do que estamos vivendo. E aí, como inspiração de Deus, a gente vai agora também entregar ao Espírito Santo, né, rezando juntos, para que tudo também seja conduzido por Ele, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Senhor, que nós possamos ser instrumentos teus, nós possamos, Senhor, conforme a tua vontade, conforme a tua condução, viver esse momento em que nós nos unimos a todos através do Projeto Mundo Novo, nesse tema relevante que estamos vivendo. E aí nós consagramos também a Ti, mas em Tuas mãos. Tudo seja também conforme o Teu coração e a Tua intercessão. Seja em nosso favor, virgem e soberano. Livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Filho também. Que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre, sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Braga, né? Que eu vou chamar Braga, eu sei que é Alci Neto. Sim, estou ouvindo. Pronto, eu confundo, tá? Vocês dois, mas é Alci. Com Braga? Eu confundo. Deixa eu te falar. Eu tenho aqui algumas perguntas, na verdade. Sim. Quando a gente foi definir esse tema, ficou MP 936, né? Só que a gente vai vendo, circulando, MP 936, MP 936, então, mas de fato, o que é a MP 936, né? MP, que é a medida provisória, mas a 936 a gente vê muito que é auxílio do governo, que foi liberado da Caixa Econômica. Exatamente. Auxílio do governo, ou o que é que isso vai impactar para os empresários, né? O que é que isso vai impactar na renda, a empregabilidade, tudo isso, né? Então, eu queria começar com a pergunta mais básica, explicando, Sim. Na verdade, o que é essa medida provisória, né? O que é que trata especificamente a MP 936, né? Que é essa medida provisória. Certo. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou. Pronto. Queria iniciar aqui saudando as pessoas que estão conosco, a minha amiga Estefânia, né? Meu padrinho, Fernando Machado e outros, né? Não vou falar aqui o nome de todos aqui que entraram, a minha mãe, a minha esposa, enfim. Já me corrigiram também, viu? O nome, eu confundo. Alci Pinheiro e o Braga Neto, mas já está corrigido. Pois é. É o seguinte, antes de mais nada, essa é uma medida provisória, e aí é relevante eu fazer essa breve exposição aqui, que quando ela foi editada, né, quando foi lançada a medida provisória, a intenção sempre foi a manutenção de empregos.
Então, ela é conhecida como um programa emergencial para manutenção do emprego e renda. Qual a intenção dela? Manter os empregos. Ela tem outra finalidade? Tem, mas são finalidades secundárias. A continuação do consumo, o sustento, o pagamento daquilo que é básico e etc. Mas qual é a principal função dela? A manutenção do emprego e da renda das pessoas. Quando ela foi editada, né, só uma situação aqui curiosa, que a gente estava num grupo, inclusive onde tinha alguns juristas conversando, amigos. E aí falaram, rapaz, eles estão permitindo suspender emprego. Como é que pode, vai suspender o emprego e o trabalhador e etc. Aí eu fui inventar de falar, pessoal, o que é melhor? É suspender o emprego ou a pessoa perder o emprego? Aí, como costumam dizer aqui, na P para 10 eu tomei sozinho nesse dia. Porque a galera não entendia, eles não compreendiam a realidade da medida e falavam, não, isso é um absurdo e etc. Porque a gente tem sempre o costume de achar que o pior não pode acontecer. Ou seja, vamos trabalhar sempre com o melhor cenário, então com um cenário aqui mediano. As pessoas não trabalham com a pior possibilidade. E a gente hoje está enfrentando uma grave crise. A gente tem que trabalhar assim com o pior cenário, né? E a gente já está vendo aí, foram mais de 600 mil empresas que fecharam as portas, 700, salvo engano. Né? São empregos assim, milhões de empregos, não são mais milhares não, que foram perdidos só do início dessa quarentena para cá. Então a medida provisória ela tem o intuito de manter empregos, certo? Inclusive, se você entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, aparecem lá, através da medida 930, da medida provisória 936, estão sendo mantidos, aí aparece lá, 3 milhões, não sei quantos, não sei quantos, não sei quantos empregos, e continua aumentando, entendeu? À medida que a gente for falando aqui rapidamente, porque a medida provisória é muito técnica, é muito matemática, então eu vou tentar traduzir esse juridiquês mais matemática para que as pessoas compreendam e façam uso dessa medida, a gente vai conseguindo compreender os impactos dela, vamos dizer assim, dentro da nossa momento atual. Certo, então a gente pode colocar que é preservar o emprego e renda, garantir a continuidade das atividades, né, das empresas e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública, né? Exato. A gente vê que, na verdade, tanto a questão de preservar, mas ele tem a redução, que aí você vai explicar, claro, matematicamente agora, que a gente vai entrar já no detalhe, quais são as medidas, mas é a redução, suspensão desse salário, né? Ou seja, eu tenho um salário X, vai ser reduzido menos 50% ou menos 25%, ou muitas empresas resolveram suspender o pagamento do salário e aí entender direitinho como é que é classificada essas medidas, certo? Então já é a segunda pergunta já. Certo. Quando a gente fala suspender salário, só para deixar claro, o empregado, que é o hipossuficiente nessa relação mais frágil, ele não deixa de receber salário. O que há é uma suspensão daquela relação de trabalho. A suspensão do trabalho, não apenas do salário. E também, evidentemente, do salário. Aí existem 3 possibilidades que são as mais, vamos dizer assim, efetivas de suspensão. Uma, né, que é de 25%, outra de 50% e outra de 70%. Existe, a suspensão não, a redução. Existe também a suspensão, que aí é a suspensão total, que essa pode ser de até 60 dias, e o valor, o trabalho, ele continua mantido. A pessoa não é demitida. Então é a grande questão, né? Peraí, você vai demitir um funcionário, um empregador, porque a gente está tratando de grandes empresas que têm capital de giro, que têm recursos, que têm uma grana mesmo guardada, beleza. Mas é aquele médio empresário, aquele cara que tem 20 funcionários, mas que não tem condição de manter uma folha por um mês, 2, sem produzir. Ele vai simplesmente quebrar ou ele vai manter como? Sem conseguir. E aí entra a medida provisória. A medida provisória, ela permite que você... Vamos trabalhar aqui em 2 eixos, tá? A suspensão e a redução. Ela permite que você reduza o trabalho. Então, você reduz o trabalho e reduz também o valor que você paga. Novamente. Então, um cara que vai ter uma redução de 50%, ele vai deixar de receber 50% do salário dele? Não. Ele vai receber. Mas, ao invés de ser a empresa que vai pagar, vai ser o governo que vai pagar. Então, vamos lá, que eu vou colocar um caso concreto, tá? Para que fique mais fácil para as pessoas compreenderem. Sim. Eu tenho um funcionário e eu quero reduzir. Eu decidi por reduzir em 50%, tanto o trabalho, quanto, evidentemente, o salário. O cara ganha 2 mil.
Aí eu vou reduzir 50%, ou seja, de mim, ele vai receber R$ 1.000, que é referente aos 50%, e vai trabalhar 50% do período. Tá, Alci, e os outros, o restante do valor, porque aquele cara não vai conseguir de uma hora para outra ter essa redução. Esse outro valor, feito devidamente o cadastro, que é através do Ministério da Economia, ele vai receber o complemento. Ah, então ele vai receber os outros R$ 1.000 bonitinho e etc. Não. Por que ele não vai receber os outros R$ 1.000? Porque o valor do complemento dado pelo governo, ele se baseia nos cálculos do seguro-desemprego. E aí quem já fez uso do seguro-desemprego, ou quem já teve algum funcionário que fez, sabe mais ou menos como funciona. Você não recebe exatamente o mesmo salário que você tinha. Né? Quem ganha até R$ 1.600 mais ou menos, recebe 80% do valor, ou seja, a pessoa recebe R$ 1.000 e poucos, R$ 1.200, e a pessoa que a partir de 1.600 até 2.600 recebe 50% acima dos 1.600, que é 200, mais 1.200, recebe então 1.500. E aí, então aquele cara que iria receber os outros R$ 1.000, ele vai receber o quê? Ele vai receber 80% do que seria equivalente aos R$ 1.000. Ou seja, o cara vai perder, ele ganhava 2.000, ele vai perder? Não. Ele vai cair de 2.000 para 1.000 na empresa e o governo vai pagar o restante, que seria quanto nesses cálculos? 800. Qual é a vantagem? A vantagem é que esse valor, ele não tem caráter de remuneração. Então, ele não sofre descontos que seriam devidos dentro de um salário. Ele tem um caráter indenizatório, ou seja, quem tem emprego, que ganha R$ 2.000, sabe que você paga uma parte de imposto de renda, que você também paga outra parte de INSS e etc. Isso vai incidir nisso, nesses valores? Não. Então, praticamente, na vida do empregado, financeiramente falando, não vai haver mudança. E isso dá uma sobrecarga para quem? Para o empregador, para que ele mantenha os empregos. Então o governo chega e fala, ei empresário, você que tem 100 funcionários e está pensando em demitir 50, não demita não, porque eu vou dar condições de que você mantenha os 50. Eu vou manter. Como é que você vai fazer? Você vai colocar a galera nesse modelo de redução, e aí, como você ia demitir a metade, você só vai pagar a metade. Ou seja, você vai manter os mesmos funcionários, mas pela metade do valor. Quem vai pagar a outra metade do valor? Eu vou pagar a outra metade do valor. O governo. Então, o governo aí realmente, ele foi macho, né, vamos dizer assim, e trouxe para si o ônus. Ele vai dizer, bom, o empresário não vai ter condição de manter. Então, ele vai demitir. E o empregado demitido é um desempregado a mais, é uma pessoa a mais passando necessidades e etc. Eu não tenho como forçar nada do empregado, porque o empregado ele é o mais frágil. Eu poderia forçar a barra com o empregador? Poderia. Mas ele tem um limite. Então eu forço a barra com ele, daqui a pouco ele quebra e demite todo mundo. Também não é interessante para mim. Então eu vou cortar na própria carne e vou dar condições para que o empregador faça isso. Ele tem condições de fazer? Tem. Em que percentuais? 25%, 50% e 70%. Aí vamos lá. Quando ele faz isso, o governo se responsabiliza pelo percentual da redução. Então, se eu reduzir 25%, o governo vai se responsabilizar por 25%. Se eu reduzir 50%, o governo vai se responsabilizar por 50%. E se eu reduzir 70%, o governo vai se responsabilizar por 70%. Acontece que tem empresários que falam assim, tudo bem, doutor Alci, mas eu não tenho condição de manter nenhum. Assim, de manter, assim, eu tenho que realmente suspender esse pessoal. Não tenho condição de pagar, porque eu trabalho vendendo. Então, se eu não estou vendendo, eu não tenho renda nenhuma, não tenho condição de pagar 50%, eu não tenho condição de pagar nem 25%. Aí o que é que o cara pode fazer? Suspender. Diferente da redução, que pode ser por 90 dias, a suspensão ela só pode ser por até 60 dias, ou seja, 2 meses. Aí realmente é uma suspensão total. Quem vai pagar esse valor total? Aí é uma outra subdivisão. Vamos fazer aqui rapidinho. Se o faturamento do ano passado da empresa foi até 4.800.000 quem vai pagar tudo da suspensão é o governo. Sempre lembrando que o governo ele paga tudo com base no valor do seguro-desemprego. Então, aquela pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, ela vai receber tudo bonitinho. Aquela pessoa que ganha 2.000 por mês vai ter uma redução, evidentemente, mas ela não vai ter outros custos que teriam.
Então acaba sendo uma coisa pela outra. E aí a galera que ganha 4, 5, 6 mil por mês, aí realmente essas pessoas aí, elas vão ser prejudicadas no salário, mas nem serão demitidas e nem ficarão sem salário. E aí existe a outra possibilidade, que é o cara que tem uma empresa maior, faturou mais de 4 milhões e 800 mil no ano passado, entendeu? Ou seja, o cara faturou 401 mil por mês no ano passado, ele vai poder pedir a suspensão? Vai. Mas o governo não vai bancar os 100%. O governo só vai bancar até 70%. Ou seja, os outros 30%, o empregador mesmo assim vai ter que bancar. Então, existem duas possibilidades. Uma é você reduzir e continuar produzindo. Tanto o governo paga, como o empregador paga. E a outra possibilidade é realmente suspender. Essa só por um prazo de 60 dias. O governo paga tudo, se a pessoa faturou até 4,8 milhões. Ou até 70%, se faturou acima disso. Tá certo? Respondi essa pergunta? Responder, eu vou só tentar assim, organizar, porque realmente são muitos cálculos, como você falou. Para complementar assim, a questão também desse benefício das empresas, acredito que tem também empresários entre nós, e muitos deles já estão sabendo do benefício da folha de pagamento, né? Eu trabalho no setor bancário e a gente está fazendo essa questão do financiamento também para essas empresas com esse faturamento, né? O teto tem um teto de faturamento. E o que é o benefício que a gente passa, né, para as empresas? Não juridicamente, mas o financiamento via agências, que são até 2 salários mínimos que o governo vai pagar para as empresas e o restante é responsabilidade da empresa. Então, o governo paga 2 salários mínimos e o restante é responsabilidade da empresa. E por que isso é interessante também, esse auxílio, né, do governo nessa situação? Porque o que ele está cobrando, na verdade... e quanto é que vai ser o custo disso, né? O que ele está cobrando desse financiamento é a taxa Selic. Então, acaba que se você for dividir 3,75 por 12, né, 12 meses, a gente tem aí 0, alguma coisa. Então, isso é importante também incrementar nessa situação também de como é que é o procedimento, né? Que eu acho que você também, acredito, vai falar mais à frente, é uma coisa a mais, mas é importante que a empresa busque os bancos, né, que é onde ele vai buscar esse auxílio, e também tem entendimento sobre essas taxas, que é relevante aí, realmente quase gratuito para a empresa. E aí uma das perguntas também que foram colocadas aqui é que para empregada doméstica, é o mesmo, como é que funciona? Como é que eu vou atrás desse benefício? Também é válido para esse segmento? A pessoa vai buscar como? Tem alguma particularidade? Sim. No caso quando a gente coloca a medida provisória, ela faz distinção sobre aqueles que podem e aqueles que não podem fazer uso. Quem é que não pode fazer uso? Aí, num dos primeiros artigos, tem a discriminação. Não pode fazer uso aquelas pessoas do trabalho intermitente, que em alguns casos se inclui a empregada doméstica, né? Ou diarista, ou aquelas pessoas que trabalham de forma eventual. E aí existe uma outra medida provisória, salvo engano é a 959, também de 2020, evidentemente, que diz respeito à Covid, que eu posso até dar uma pincelada sobre ela. Mas não entra na medida provisória 936 de 2020 aqueles funcionários de empresas públicas, sociedades de economia mista, que fazem parte da estrutura da administração pública, direta ou indireta, todos os demais se incluem. Como é que você pode fazer essa requisição? É uma coisa que parece até complicado. Eu estava conversando hoje com um empresário, com uma pessoa para quem eu advogo, né? E ele disse, rapaz, porque é isso e aquilo, não sei o que, bababá. Eu falei, calma, mas me dá o telefone aí do teu computador. Aí ele me deu, eu conversei com o cara rapidamente, eu falei, olha, entra no site do Ministério do Trabalho e Emprego, entra no site do Ministério da Economia, vê se existe lá, e lá vai ter um linkzinho, lá em cima tem dizendo, né, quando os empregos foram economizados, aí mais embaixo tem dizendo, procedimentos, habilitação, criação de conta, e aí ele vai fazendo todo o cadastramento. É claro que antes de qualquer cadastramento é necessário que você chame o seu empregado e converse com ele. Por quê? Aí eu vou falar uma coisa que também é bastante relevante aqui. Tá? Uhum. Aqueles funcionários que ganham até, salvo engano, R$3.100, eles podem aderir a esse, vamos dizer assim, plano, né?
de forma individual. Ou seja, Uhum. eu tenho o meu empregado, eu chamei, tu quer entrar nisso? Aí o cara fala, eu quero entrar nisso. A gente resolve aqui, beleza. Mas o STF, recentemente, no ADIM, certo? Que é uma ação de descumprimento e tal, ele... ADIM não, ação de inconstitucionalidade, perdão. Ele determinou que mesmo os acordos individuais têm que ser comunicados ao sindicato da categoria. Então, tanto faz acordo individual como acordo coletivo, eles têm que ser comunicados. A diferença é que o acordo coletivo você já faz diretamente com intermediação, vamos dizer assim, do sindicato. E o individual não, mas tem que ser comunicado. Ou seja, fiz isso, qual é o primeiro passo? Eu identificar aqueles que querem. Fiz isso, aí esse é um momento que eu falo, olha, agora coloque nas mãos do seu contador ou de alguém que atue nessa área. Por quê? Agora vai ser uma parte extremamente técnica, até mesmo o cadastramento. Então, aquelas pessoas que já têm habilidade de se envolver com o ECAC, né, que já tem atuação junto à Receita, junto às instituições financeiras de um modo geral, elas têm habilidade até mesmo na criação, porque você vai ter que criar uma assinatura eletrônica. Isso tudo que eu estou falando pode parecer grego, mas se você abre o site do Ministério do Trabalho e Emprego, lá tem um passo a passo. Realmente foi feito de forma mastigada, para que a pessoa não tenha dificuldade. E a empregada doméstica, etc. Existem especificidades para a empregada doméstica, mas a ela se aplica também esse período, até porque algumas também ficarão de quarentena, né? Na verdade, todos estamos. Então, algumas terão impossibilidade de trabalhar e também não seria cômodo da mesma forma com o empregador desta forma, um pai de família, né? Aquela pessoa que gere a sua economia doméstica, que também fique sobrecarregado nisso. Então, há também a redução. Realmente abrange a todos, salvo aqueles casos que eu mencionei mais cedo, da administração, direta, indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e etc. Certo. A suspensão, ela também quer dizer as férias remuneradas ou não remuneradas? Não. Tem Isso já é outra coisa. É outra coisa, tem, né? mas é outra coisa. Por exemplo, outro ponto que também é relevante, você não perguntou, mas eu vou dizer. Pode falar. Quando você dá a suspensão do contrato de trabalho, você tem possibilidade de dar até 2 meses. Ou mesmo a redução. Eu posso dar férias àqueles que têm férias? Sim, pode dar férias. Eu posso chegar e falar, meu irmão, eu tenho 100 funcionários e eles têm várias férias vencidas. Vou dar férias. Por quê? Porque as férias têm que ser pagas, o cara tem que gozar. Em tese não poderia, mas a medida permitiu. Aí a pessoa vai dar férias. O problema é que quando você dá férias, o empregador, ele tem que pagar. Em férias você tem que pagar aqueles custos, você tem que pagar o terço, né, constitucional, então tem outros custos. Então, para o empregador que está realmente necessitado, precisando de recursos, impossibilitado, nem compensa para ele dar férias. É melhor que ele realmente faça a suspensão, que é até maior do que as férias, né, pode ser até 60 dias, ou mesmo a redução. E aí, um ponto relevante é o seguinte, durante essa redução ou essa suspensão, existe uma estabilidade que é assegurada ao empregado. Ou seja, eu decidi aqui fazer a redução temporária ali de 2 meses com aquela pessoa. Depois que aquela pessoa voltar, eu posso demiti-la? Não. Eu não posso demiti-la. Aquela pessoa está assegurada por mais quanto tempo? Pelo período que... Saiu aqui, porque... Desculpa, recebi a ligação aqui. Mas, enfim... depois que eu dou a redução, se eu der de 1 mês, ela tem a estabilidade de mais 1 mês. Se eu der de 2 meses, ela tem a estabilidade de mais 2 meses. E etc. Então não posso demitir o funcionário. O funcionário está tocando fogo lá na empresa, não posso. Pode. Você não pode demitir sem justa causa. Mas por justa causa ou a pedido de demissão, você pode sim, você não pode demitir. Está assegurada a estabilidade àquela pessoa. E aí, doutor Alci, é tudo baseado no seguro-desemprego. Então, eu peguei e dei uma suspensão de 2 meses para aquela pessoa. Depois ela voltou e eu decidi fazer uma redução de mais 50%. Depois ela voltou e eu garanti a estabilidade dela. Aí eu vou e demito. Essa pessoa vai poder gozar do seguro-desemprego? Vai poder gozar normalmente do seguro-desemprego se ela já preencheu os requisitos antes. Entendeu? Então, isso não influencia em nada no seguro-desemprego e até garante uma estabilidade. E se eu demitir a pessoa nesse período de
redução de jornada e de salário, ou nessa suspensão, aí na condição de empregador estou sujeito a multas. Que se eu fiz uma redução de 20%, a multa é 50%. Se a redução é 50%, a multa é 75%. E se a redução é 75%, a multa é de 100%. Além das outras verbas às quais o empregado teria direito. Doutor Alci, tem assim, então esclarecido. Não, tira o doutor aí. Estou falando aqui porque às vezes a pessoa fala comigo, aí eu vou falar doutor porque já ficou doutor, tá? Então vamos lá. Também complementando a questão do financiamento. É interessante também que quem pega esse financiamento não pode demitir por 2 meses, aí, que é o tempo que vai receber esse benefício do financiamento da empresa. Então, pegou o financiamento, complementando, não pode demitir durante os 2 meses também, com questões de multas aí a cumprir. Aqui tem uma pergunta. Isto porque feriria a razão do decreto. Sim. Se o decreto é manter o empregado, o cara vai lá, pega o dinheiro, bota a pessoa, enxuga o custo, depois demite. E esse dinheiro não vai, nem passa pela conta da empresa, já vai direto para o funcionário. Então, a empresa solicita, não cai na conta da empresa, vai direto para a conta do funcionário, justamente para não ter essa situação aí. Exatamente. Para evitar que seja feito mau uso do recurso. Isso, exatamente. Aí tem uma pergunta aqui. O empregado tem 2 vínculos. Ele tem direito a receber o valor referente a 2 benefícios? Sim. Então, vamos... Sim, né? De forma bem objetiva, sim. Como é que funciona? O áudio tá bom, tá? Também? Eu estou com algumas dificuldades aqui. Eu não estou conseguindo ver nada. A tela está um pouco... Sério? Eu não sei se valeria a pena eu sair e entrar de novo. O que é que você acha? Pode ser. É rapidinho. É só sair e depois eu entro de novo? É só sair e entrar, Aí tu já pede de novo para entrar. Só mais um instante, pessoal. Ele vai já... Pronto. Tá entrando novamente. Aí vocês confirmam aí se tá tudo ok. Pronto? Sim. Agora tá tranquilo? Consegue ver? Agora está melhor. Tô conseguindo te ver agora. Tá falando, olhando para o nada. Ótimo. Então, o pessoal também tá áudio tranquilo. Ok. Então, vamos continuar. Então, a pergunta foi referente aos 2 empregos, 2 vínculos. Sim. Eu vou ter 2 benefícios. Exatamente. Você na condição vamos dizer assim, de exercício na detentora de 2 funções dentro dos limites que você poderia, por exemplo, eu exerço uma função ali de 20 horas semanais, eu exerço uma outra função ali de 20 horas semanais. Os 2 estão com dificuldade, estão querendo reduzir ou suspender. Eu vou receber? Sim, vou receber tranquilo. Isso aí não tem problema não, tá bom? Está mantida o padrão, vamos dizer assim, dos trabalhos, tá bom? Certo. Então, esse percentual também, quem vai decidir é a empresa, né? Se ela vai querer fazer os 25, 50 ou 70. Quem vai definir tudo é a empresa. É a empresa. E é relevante dizer que as pessoas tenham bom senso. Ontem, me ligou uma irmã de célula e ela disse, olha, doutor Alci, eu quero saber o seguinte, eu não estou querendo pagar a escola da minha filha, porque eu estou com uma necessidade, ou então eu não estou podendo pagar o transporte escolar, porque ele não está me servindo. E eu recomendo sempre a todos parcimônia, calma, para que a pessoa tente resolver amigavelmente. Porque se não resolver amigavelmente, vai resolver na justiça. O problema é que a justiça, ela é morosa, ela é cara e sempre alguém vai sair mais prejudicado. E da mesma forma que em algumas situações nós somos os consumidores que não queremos pagar ou que estamos apertados, em outras situações nós somos os fornecedores. A gente depende de outras pessoas também. Então eu sempre recomendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que eu chamar meu funcionário e falar, ei, vem aqui, rapaz, eu estou nessa situação, eu estou precisando fazer uma contenção assim, assim, assada, e eu queria propor a você a redução de 50% do salário. E o funcionário disse, não, eu não aceito. Aí eu posso dizer, pois então vamos reduzir para 25%, e o funcionário disse, não, eu não aceito. O que é que eu, na condição de empregador, infelizmente, vou acabar fazendo? Vou demitir. Vou dizer, olha, então, infelizmente eu não tenho condições. Eu posso demitir antes disso? Pode. Eu não posso durante ou logo depois.
Então é sempre bom que a gente seja razoável. Olha, eu não estou podendo pagar o colégio da minha filha, eu vou lá dizer que eu não vou pagar nada. Não. Pessoal, peraí, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Até porque acordo, isso aqui é acordo. Acordo, porque tem que ser feito por meio realmente de um acordo, é um acordo individual. Então, eu, na condição de empregador, eu tenho o poder de chamar a pessoa e dizer. Agora, eu não faço acordo se a outra pessoa não tiver. Não existe essa de obrigar ninguém a fazer acordo. E um acordo, a gente que atua na justiça, eu costumo falar muito para os meus clientes. Olha, é melhor um acordo ruim do que uma briga boa. Porque numa briga boa, sempre alguém acaba perdendo mais. E acordo não é quando eu consigo tudo que eu quero, ou quando a outra pessoa consegue tudo que ela quer. O acordo é quando eu cedo do que eu quero e a outra pessoa cede do que ela quer para que a gente encontre ali uma interseção, né? Um consenso. E aí tem até meu sócio, um advogado que trabalha comigo, que ele costuma dizer: a gente acabou de sair de uma reunião de acordo. As duas partes acharam ruim, então é porque o acordo foi bom. Entendeu? Porque tem que chegar num consenso. Se não, é desemprego. Se não, é prejuízo. Se não, é quebradeira. Entendeu? Entendi. Tem muitas empresas que já estão fazendo isso, né? Exato. Liberando um vencimento para o mês seguinte, outros que dão 2 meses de carência. Então, a gente consegue ver, a gente está conseguindo ver, pelo menos assim, na maioria das empresas, fazendo esse tipo de acordo. Susana está dizendo aí, ó, tua cara falar isso. Melhor um acordo ruim do que uma briga boa. Eu sou fazedor de acordo, viu? Né? Sim. Pois eu vou anotar isso aí também. Eu tenho outra pergunta, doutor Alcir, tá? Sobre os benefícios. Tá, eu tenho o meu salário, mas eu tenho o meu auxílio-refeição, meu auxílio-alimentação. Isso vai impactar? Eu vou ter redução também? Vai alguns casos, sim. Aí? Vai. Em alguns casos, sim. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho 20 funcionários. 10 eu botei numa manutenção e 10 eu coloquei numa suspensão. Aí, o que é que eu faço? Nesses 10 que estão trabalhando, eu resolvi, por liberalidade, dar uma cesta básica para eles. Tudo o que esses que estão trabalhando totalmente tiverem direito, aqueles que estão trabalhando individualmente ou mesmo suspensos também terão direito. Agora, claro, faz sentido eu pagar vale transporte para uma pessoa que não está trabalhando, que está suspensa? Não. Entendeu? Então, realmente, nesse caso, não. É ir realmente pelo que é razoável. Mas aos benefícios e aos direitos que eu dou para aquelas pessoas que estão trabalhando, eu tenho que assegurar que aquelas que estão em período de redução também recebam o mesmo, para que não haja prejuízo e para que também a pessoa não passe realmente necessidades básicas. Sim. A intenção, como você leu, é manutenção do emprego e renda, que tem um caráter social. Né? Sim. A gente não quer que a pessoa fique comendo, mas que ela viva com dignidade mesmo nesse período de quarentena. Isso vale não apenas para os empregados, mas também para os empregadores. Entendi. A outra pergunta aqui ajuda compensatória paga pelo empregador. Será considerada como salário? Não é considerada como salário. Como eu disse, tem realmente um caráter indenizatório, né, compensatório. Então, não incidem alguns encargos que seriam devidos se fosse uma remuneração. E aí, como não incidem encargos, o custo é menor. E aí, o cara está sem resguardo do INSS? Está. Ele pode, por liberalidade, falar, não, para garantir aqui esses 2 meses, por exemplo, para que lá no futuro eu me aposente, ou então para garantir outros benefícios, eu mesmo vou contribuir ao INSS. Então, não tem caráter de salário, é um caráter compensatório, neste caso, indenizatório. Certo. E aí, eu optei na minha empresa de fazer, né, fiz uma reunião, todo mundo vai receber aí 50%, né, foi um acordo. E aí, eu coloquei por 2 meses. Se durante do primeiro mês eu ver que não, vou querer ficar só por 1 mês, eu posso também fazer esse ajuste, suspender os 2 meses, ou eu faço essa renovação a cada 30 dias, eu já faço de uma vez, como é que funciona? Não, você tem liberdade para fazer aqui o acordo, e no meio do acordo, nos 15 dias, faz só por 1 mês. Mas graças a Deus, a gente se reinventou aqui, estamos trabalhando em sistema home office, produzindo mesmo tanto ou mais, vendendo pela internet, entregando por outro aplicativo. Eu quero aquela pessoa trabalhando para mim, mesmo em sistema home office. Então, eu quero encerrar. Pode. E era 2 meses, eu quero encerrar 1 mês. Pode. Agora, o que é muito relevante
é o seguinte: se eu coloquei uma pessoa, certo, em redução, vamos dizer assim, suspendiu, ela está num contrato suspenso, eu posso ligar para a pessoa e falar: fulano, liga para o banco e resolve isso aqui. Fulano, entra no site da empresa e resolve isso. Fulano, atende só aquela pessoa ali, pode ser por telefone. Não posso. Se eu fizer isso, está desconfigurada a suspensão ou as reduções, se for no período que não está prestando serviço, e aí o empregador tem a obrigação de custear aqueles valores, entendeu? Então, redução é redução mesmo. Não vale isso de vou reduzir aqui 50% e o cara em casa, eu vou ficar pedindo as coisas para ele de manhã, tarde e de noite. Não, senhor. E nem vou suspender aqui, mas vou pedir só para ele dar uma ligadinha para o banco, só para resolver um problema com o meu... Não, senhor. Não, senhora. Reduziu, reduziu. Fez uso, morreu. Agora, eu posso falar: eu estou precisando, a demanda aumentou. Então, vamos encerrar aí essa suspensão, essa redução a qualquer momento. Posso fazer. E é simples o processo, assim, de solicitar? Da mesma forma que é simples para... da mesma forma que é simples para fazer, é simples para desfazer. Desfazer, né? E autoexplicativo. Então vamos lá. E vou demitir, fui demitida, meu Deus, né? Fui demitida. A empresa vai lá fazer um acordo com a Nayane, minha filha, não dá nesse tempo, né? Então a gente vê que muitas empresas fizeram realmente, mesmo com essa questão da medida provisória, muitas empresas optaram por fazer demissão. E a gente precisa entender sobre como é feito. Tá, a empresa fechou, as portas não estão atendendo. Esse acordo pode ser feito via e-mail, via WhatsApp. Como é que vai ser esses processos nesse momento, assim? Que processos? De demissão, fui demitida, aí eles vão fazer um acordo comigo. São aí duas eles vão coisas. mandar só. Eu não posso na empresa assinar nada e nem fazer nada. Então, como é que vai ser esse Entendi processo? Agora a sua pergunta. São duas situações que eu acho relevante mencionar também sobre a medida provisória. A medida provisória, esses acordos para a realização da redução, esses acordos para a redução em 25, 50, 75, ou mesmo a suspensão, elas podem ser feitas virtualmente? Sim. Pode ser feita até pelo WhatsApp? Pode. Tudo pode ser feito, WhatsApp, e-mail e etc. Então, quanto a isso, não há problema. Entrei em contato com o meu funcionário entrou em contato comigo, me propôs isso, eu aceitei, a gente chegou no consenso, a gente conversou ali, bateu o martelo, aí eu falo para o meu contador: o Cicrano vai fazer a redução de 50%, vai ser feito assim, assim, assado, ele já concordou, o contador vai lá, confirma com ele, por garantia eu oriento que seja feito um documento, bem simples, dizendo isso, uma lauda, aí a pessoa assina, recebe em casa, imprime, assina, e aí devolve, entendeu? Só por garantia. Não, essa parte aí, recebe em casa, imprime, assina, não é tão fácil, né? Pois é, não é tão simples. Nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem impressora, é verdade. Mas isso é um excesso de cautela que eu oriento para os meus clientes. Né? Em alguns casos, antes a gente vai ver como é que vai ser essa questão agora do lockdown, que vai acontecer a partir de sexta. Sim. Mas o que é que eu orientava para alguns, e eles seguem bem bonitinho a regra, né? Quando o negócio está apertado, o que o advogado mandar fazer, o cara faz. Aí, assim, o que é que eles fazem? Eles saem mesmo com o motoboy. Todo mundo assinando, recebimento de contra-cheque, todo mundo assinando esses documentos para dizer que está aderindo ou não e tal. Mas, se não tiver isso, porque eu sou cauteloso, mas se não tiver, não precisa. Virtualmente, eu mando um e-mail dizendo que quero, que concordo, porque também tem prova. Você manda o seu e-mail pessoal dizendo: olha, nós conversamos assim, assim, assado, e decidimos fazer assim, assim, assado, e eu concordo. Ok? Ok. Pronto, o contador vai, faz. Agora, se eu quero demitir um funcionário, Sim. Então, eu fiz duas perguntas, né? Que é o outro lado. Se eu vou demitir um funcionário, que é sempre a última opção, né? Eu acredito que o empregador, ele não faça isso se for realmente a opção. Porque, graças a Deus, hoje existem opções. Mas, enfim, às vezes não dá, realmente. Às vezes o cara está sobrecarregado. A maioria das empresas, elas realmente funcionam em regime de o que eu produzo hoje, é o que eu pago os funcionários hoje. Alguns empresários cortam na carne para poder manter, né? Eu conheço empresários que eles não estão tendo salário, eles não estão nem recebendo prolabore, nem retirando nada, e estão só passando o mês só para manter a empresa funcionando.
Isso daí é um ato de virtude muito grande desses empresários. Sim. Mas nem todos estão dispostos e ninguém é obrigado a isso. Né? Então, meu irmão, eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas. Eu vou ficar mantendo uma folha, eu vou ficar mantendo um serviço e etc. Não. E é o que é que ele vai fazer, infelizmente. Ele vai ter que demitir. Quando ele demitir, o contador, novamente, é feito um cálculo que, na verdade, o contador ele faz utilizando um sistema. Aí o sistema diz bonitinho, né? É gerado um documento chamado TCT ou TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, certo? Ou Termo de Rescisão de Quitação de Contrato de Trabalho. O fato é que nesse documento sai tudo bonitinho e aí o empregador ele tem aquele período até um dia útil depois da demissão para depositar, 2 dias úteis, né? Para depositar na conta do empregado. E se o empregado discordar dos valores, aí existem 2 caminhos. O caminho administrativo, que é novamente o que eu recomendo sempre, que é conversar com o contador, olha, não é bem assim, eu tenho ainda férias a gozar, ou então tem isso daqui de horas extras, o meu patrão sabe, etc, bababá, e tentar resolver. Por quê? Porque o outro caminho é a justiça. E como eu já disse, a justiça é um caminho doloroso, porque é um custo alto, né? O tempo, olha, a gente tem demandas, como eu disse, eu sou totalmente adepto à realização de acordos, mas mesmo em acordos a gente tem demandas que demoram 2, 3 anos na primeira instância. Aí vai para uma segunda instância, demora mais 2, 3 anos. Então, realmente, a pessoa que está hoje precisando de recursos, ela vai preferir ir para a justiça brigar por muitos anos? Não é o caminho. A não ser que realmente ela esteja sofrendo uma injustiça deliberada. Aí não tem para onde correr. Ela tem que ir para lá mesmo. Agora, a justiça é lenta. Como é que estão funcionando os prazos na justiça? Estiveram suspensos por mais de 30 dias, retornaram ontem, mas prazos na justiça não suspensos não querem dizer que ela vai andar. Porque a justiça já é lenta naturalmente. Os prazos não estando suspensos significam unicamente que os prazos estão correndo. Então, que eu, na condição de advogado, o prazo está correndo para que eu apresente, por exemplo, uma contestação ou apresente uma réplica. Mas e a audiência para a produção de provas? Tudo suspenso. Na Justiça do Trabalho é permitida a realização de audiências virtuais, desde que sejam de conciliação, ou seja, aquela que eu disse, para fazer acordo. Se tiver que ouvir testemunha, se tiver que produzir provas e etc., aí não está valendo. Aí realmente está suspenso. Ou seja, tudo muito mais lento. Entendi. Respondi sua pergunta? E aí, respondido completamente. A outra dúvida, né? Sim. E a gente já está acabando aqui o tempo, mas também quero deixar um espaço para também alguém que quiser fazer alguma pergunta e você também. Eu vi que houve algumas perguntas aí. Foi. Teve um aqui. Depois do período de quarentena, quanto tempo o empresário tem para normalizar os contratos que foram suspensos? Pronto. O período em que o empresário poderá fazer uso desta medida, até o momento, né, porque a medida é de agora, de abril, é de 90 dias, são 3 meses. Esses 90 dias, evidentemente, para redução. Para a suspensão, apenas e tão somente o limite de 60 dias. Não, porque eu quero fazer uma redução de 4 meses. Não, aí calma. A gente tem que aguardar a edição de outras medidas, prorrogações, né, de outras formas. No momento, o uso é de 60 dias. Por que eu estou dizendo isso, respondendo a Suzana? Porque pode ser que a quarentena dure mais do que o próprio tempo da medida. Entendeu? Nós já estamos de quarentena, a bem dizer, há quase 2 meses. Né? Aliás, há 45 dias. E a gente já, aqui no Ceará, pelo menos, será por mais 15 dias, ou seja, 2 meses. Pode ser que dure mais 2 meses, né? Deus não permita que isso aconteça. Mas pode ser que dure. E aí a gente vai ter que realmente avaliar novamente aqui a medida provisória. Ou uma nova edição que venha a sair. No momento, o período é de 3 meses. E quanto tempo o cara tem para normalizar? Depois que encerrou o prazo, tem que voltar ao normal. O salário normal, os benefícios normais normal, e né? Também o exercício da função normal. Mas lembrando, se eu fiz uso de 3 meses de redução, aqueles empresários aos quais eu fiz uso, eles têm estabilidade por 3 meses. Como se fosse um caso de uma funcionária que estava em gozo de licença maternidade, entendeu? Tem ali um período de estabilidade, mas apenas para demissão sem justa causa. Se eu quiser demitir a pessoa simplesmente por corte de gastos ou porque eu não estou podendo pagar, não pode. Se a pessoa fez uso, se você fez uso com aquela pessoa dessa redução ou dessa suspensão,
você tem que garantir a mesma estabilidade do período que ela usou. Agora, se a pessoa lhe desrespeitou, se a pessoa lhe ofendeu, se a pessoa criou um ambiente de hostilidade, se a pessoa, sei lá, roubou, furtou, cometeu crime no exercício das suas funções, se a pessoa faz jus a uma demissão por justa causa, não tem estabilidade nenhuma, ela pode ser demitida e fim de papo. O problema é que alguns empresários podem dizer, olha, ela me desrespeitou, ela foi insubordinada. E não foi bem assim. Ou então, olha, ela não fez o que eu pedi, então vou demiti-la por justa causa. E aí como é que ela vai contestar isso? Só na justiça. E a justiça é a história que a gente acabou de conversar, né? Sim. Pé no freio. Entendi. Já finalizando, alguém podem colocando aí as perguntas, mas uma das últimas perguntas assim, eu tive a redução de 50%. Vai eu diminuir também 50% da minha carga horária. Posso conseguir outro emprego mediante a isso, ficar com essas duas funções para poder tentar juntar aí olha, algo que não seja assinado, né? Assim, a pessoa pode até tentar, eu acho extremamente improvável, mas pode, se ela conseguir outro emprego de meio período, pode. Ela não está fazendo aquela redução porque em tese quer, por ela estaria trabalhando na empresa normal. Mas vamos dizer, eu reduzi aqui e decidi nesse outro período aqui fazer bolo e vender bolo. Eu posso fazer isso? Ou decidi fazer live? Não sendo esse tipo de situação autônoma, mas numa empresa também. Não pode, né? Juridicamente assim. Carteira assinada? Não pode, né? Não, por quê? Eu vou explicar, porque isso é um detalhe técnico, nem consta aqui na MP. Por quê? Porque se eu estou contratado numa carga horária de 40 horas semanais, é evidente que eu não posso ter outro emprego de mais 40 horas semanais, né? Isso seria humanamente impossível. Então, se eu tenho um regime de 40 horas semanais, mesmo estando numa redução, como é que eu arranjei um outro emprego de 40 horas semanais? Não pode. Sim. Vamos dizer que eu arranjasse um outro trabalho temporário, intermitente. Pronto. Ou seja, você professor, e aí eu vou ganhar por hora aula. Você está entendendo? Virtual mesmo, EAD, ensino à distância. Aquela universidade vai me contratar e eu vou trabalhar ali, por exemplo, 10 horas naquela semana. Eu vou dar 10 aulas de 1 hora. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. É porque juridicamente existe um medo. E a empresa vai ficar sabendo, e aí isso não vai ser legal. Não tem nem problema ela comentar. Ela vai dizer, olha, eu estou nessa situação e eu tive a oportunidade de dar aula. Estou dando aula particular, eu estou dando aula não sei o quê. Tem algum problema? Não tem. Ninguém é contra a produção, não. Que bom que isso aconteça. Que as pessoas realmente se reinventem. Existe uma cultura no nosso país de que a pessoa deve ter apenas um trabalho, um emprego. Não estou nem falando de trabalho, estou falando de emprego. Seria bom que as pessoas pudessem ter mais de um, 2, 3 e etc. Inclusive na Europa, as cargas horárias lá, elas são bem inferiores, possibilitando exatamente que a pessoa tenha outros empregos. Por exemplo, minha carga horária é 20 horas semanais, então tem emprego de 20 horas ali, tem emprego de 20 horas ali e ainda sou autônomo aqui. Entendeu? A gente tem que estimular a que as pessoas produzam. Produtividade realmente. Se a pessoa tem dons e consegue produzir, que ela tenha então 2 empregos. A gente não vê o pai do Cris? Aí todo mundo odeia o Cris, tem 3 empregos. Mas brincadeiras à parte, a gente tem sim que estimular isso. Certo? Sim. Não há problema nenhum. É porque juridicamente existe um medo, assim, se a empresa ficar sabendo. Eu acho que isso até fora do contexto da pandemia é algo que gera uma preocupação, assim, né? De ser fiel ali aquele CNPJ, porque pode gerar algum problema, assim. Tem algumas empresas que exigem um contrato de exclusividade, né? Aí realmente, por exemplo, tem escritório de advocacia que exigem isso. Ou seja, se você está trabalhando para mim, você trabalha só 8 horas por dia para mim. Só não, né? Trabalha 8 horas por dia para mim. Mas você não pode ter nem suas ações. Você não pode trabalhar em parceria com outro escritório. Estou dando um exemplo aqui da minha área. Isso aí existe? Existe. Aí realmente você vai ter que ou abrir mão ou chegar e conversar com a pessoa. Mas nesse período de quarentena, se o contrato está suspenso, né, houve uma redução ali de 50%, então aqueles outros 50% são de meu uso. Eu estou em casa, eu tenho que ficar em casa, eu estou de quarentena, então eu tenho que produzir. Inclusive, cumprimentar aqui a nossa amiga Carla, ela, no trabalho dela, inclusive, ela instituiu um atendimento totalmente virtual, né? E ela consegue produzir, né? Vem recebendo excelentes, tendo resultados, as pessoas vêm elogiando o trabalho dela, e foi um trabalho que se reinventou, né? A Carla que acabou de mandar um tchauzinho aqui. Né? Exato.
E ela se reinventou. Ela está conseguindo produzir, está tendo uma boa produtividade, está sendo elogiada. Inclusive, eu vejo, acompanho as postagens dela, né, o pessoal falando. Então, assim, a gente tem que buscar fazer isso. Se a gente está hoje numa realidade de quarentena, não adianta chorar no travesseiro, não. A gente tem que buscar, nós tentar e poder produzir, poder servir e não parar, né? Porque a intenção é não parar. Saindo um pouco da esfera da medida provisória, que também tem o mesmo viés, que é manter os empregos. A gente tem 2 minutos só para tentar conseguir gravar. Vamos encerrar que o meu grupo também já começou. Então, é isso, né? Foi maravilhoso, né? Passou super rápido, a gente vê que tem muitas perguntas e daí a gente vê que tinha muitas dúvidas, né, para ser tiradas. E depois eu vou tentar já salvar, deixar ela salva no IGTV, para também as pessoas comentarem lá e peço que, se possível, o doutor Alci fique lá também olhando se tiver alguma resposta lá que possa auxiliar nos questionamentos das pessoas na página do PMN, tá certo? Muito obrigada a todos que participaram, estiveram conosco esses minutinhos. Quer falar tem mais um minutinho só para dizer uma coisa? Tem. Um minuto. Eu queria um minuto. Eu queria só que a gente, nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, que a gente compreendesse que todas essas dificuldades que nós estamos passando na condição de autônomos, empregados ou empregadores, elas têm uma intenção. Existe ali um bem que a gente pode tirar de tudo isso, que a gente compreender o real sentido da nossa vida, que é Deus. Então, que mesmo diante disso, a gente não perca o ânimo, a gente não perca a disposição, a gente se agarre realmente àquele que pode tudo, que é Deus, e que a gente, acreditando, confiando, nos lançando na providência de Deus, que a gente possa fazer, né, também utilizando meio de mecanismos e instrumentos legais, tudo aquilo que for possível, para que a gente nem desanime, né, e para que a gente possa servir ao próximo. Que a nossa intenção não é só escapar, a intenção é sair melhor de tudo isso, não é? Então, assim, foi realmente muito bom, né, esse momento. Espero que a gente possa ainda ter outros momentos para poder tratar sobre isso, e sempre deixando claro que Deus deve ser o centro da nossa vida, o centro dos nossos negócios, das nossas relações pessoais, amorosas, profissionais e tudo mais. E a gente tem sempre que confiar e nos abandonar na vontade dele, tá certo? É isso mesmo, pessoal. Amém. Eu fico assim, só controlando o tempo, mas é por conta para salvar a live. Mas com tudo isso, né? O intuito dessas lives na terça-feira é trazer um tema da atualidade, mas não esquecendo que o centro principal é que nós estejamos juntos aí nesse tempo, como família, né? Intercedendo por tudo que nós estamos vivendo, intercedendo inclusive também por esse cenário de emprego e renda, que também gera uma preocupação nesse tempo de pandemia, a todos nós, né? Em todos os cenários. Muito obrigada mais uma vez, tá? Deus abençoe. Eu vou tentar encerrar para salvar a live, mas a gente deixa salvo lá e fica também as perguntas. Um abraço para todo mundo que compareceu e deu um olá aí, tá bom, pessoal? Um abração. Deus abençoe. Shalom, Deus abençoe.